Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biolchini, idealizadora desse projeto que traz acessibilidade a recursos de equilíbrio emocional, saúde mental, autoconhecimento e espiritualidade, como um caminho de alívio das causas e condições do sofrimento humano. Estamos aqui hoje para mais um episódio gravado nesse espaço sagrado aqui na Chapada dos Veadeiros, temporada de férias do podcast aqui na Chapada dos Veadeiros, e eu quero agradecer ao portal Beija-Flor pelo apoio ao projeto. Se você quiser se hospedar aqui ou ainda quiser facilitar um retiro, algum evento, entra em contato com eles aqui pelo link e por lá você pode saber todas as informações. Quero agradecer também o apoio da Jamu, que está trazendo frescor, doçura, delicadeza para cada um dos nossos encontros. É um refrigerante natural feito à base de gengibre, aqui na Chapada dos Veadeiros, e que está lindamente apoiando o nosso projeto. Super animada para o nosso papo de hoje. Vamos falar muito sobre arte, autoconhecimento, espiritualidade. Quero agradecer a presença da Dani Miller. Seja bem-vinda, querida. Artista visionária, mentora de autoconhecimento e espiritualidade através da arte. Vocês podem ver a beleza que é a manifestação da causa dela, do propósito dela, né? Estou muito feliz de te receber aqui. Gratidão, Nanda. Em primeiro lugar, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, podendo transmitir um pouquinho do meu trabalho, que se manifesta a partir da arte das mandalas, onde eu trago esse caminho de autoconhecimento, de conexão com a espiritualidade, com o nosso ser, né? Com a nossa conexão, com a nossa essência. Maravilhoso. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta de como que a arte e as mandalas chegaram na tua vida, né? Como que se tornou a tua expressão, a tua manifestação divina nessa terra. Então, se você puder contar um pouquinho, vai ser maravilhoso. Claro, com certeza. Nanda, em 2019, eu estava num momento da minha vida onde eu senti uma desconexão com o trabalho que eu exercia e eu buscava por algo novo na minha vida. E num desses momentos da minha busca, já nesse meu caminho de autoconhecimento, de reconhecimento, né, como um ser espiritual aqui, vivendo essa experiência humana, eu desenhei a minha primeira mandala. Ainda no meu estúdio de fotografia, né, eu era fotógrafa de moda, e eu tinha criado um cenário para um ensaio fotográfico, e era uma parede de giz negra, onde a gente fez uns desenhos, e ela estava vazia, e certo dia me deu uma vontade de fazer um desenho, e eu fui lá e eu desenhei. Que legal. E quando eu terminei de desenhar, eu dei 3 passos para trás e uau, eu tinha desenhado uma mandala. Então, foi algo que mexeu muito comigo, porque eu senti ali que veio um reconhecimento de algo que já existia dentro de mim. E a partir daquele momento eu comecei a estudar sobre essa arte milenar, né, que são as mandalas. E eu comecei a criar de uma forma de um caminho muito de busca de algo que me fazia bem, né? Eu me sentia bem criando essa arte, mas naquele momento eu ainda não tinha nenhum aprofundamento, assim, de entendimento. Eu apreciava essa arte, eu conseguia sentir uma elevação vibracional através dela, mas eu não tinha nenhum entendimento do que essa arte faz com nós, né? De toda essa conexão que existe com essa arte. E foi aí que eu comecei esse meu caminho de estudo, de aprofundamento. E como que é essa arte de criar, né? De desenhar? As mandalas, elas são reconhecidas, né, na psicologia como um elemento terapêutico. É um momento onde você se conecta nesse momento presente e saindo, né, do seu passado, com as preocupações, você realmente se mantém ali no seu presente. E é quando a sua mente
encontra o silêncio, né? A sua mente se acalma e você vai criando esse espaço para o novo entrar. Então, num desse trabalho de busca, de busca ainda por aquilo que eu ia fazer de novo, porque até então eu não via as mandalas como uma forma de trabalho, né? Eu tive um sonho que eu reconheço que foi uma viagem astral que eu fiz, onde eu me encontrei comigo criança e a gente estava numa sala de desenho e a gente se segurou nas mãos e eu adulta e eu criança, a gente se segurou nas mãos e a minha criança me deu o recado que eu devia desenhar todos os dias. E nesse momento eu tive uma expansão de consciência, onde eu acessei toda a minha infância, que era o que tinha muita dificuldade de aprendizado. Sempre me achei burra. Porque eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Hoje eu sei, na minha busca, no meu estudo, que seres que têm uma expressão criativa expansiva, elas realmente têm um lado, assim, com maior dificuldade em outras áreas, porém eu sempre tive o lado criativo muito expansivo. E aí eu lembrei que eu era a melhor aluna em artes, eu só tirava 10. Onde está o teu dom, né? Onde está o meu dom. Então foi uma construção assim tão de ir de encontro com aquilo que eu vim fazer aqui como missão de vida. Hoje eu reconheço essa arte como parte da minha missão de vida, tanto em criar e ensinar e em poder ser canal de expressão do meu ser através dessa arte. E foi através desse sonho, assim, onde eu tive realmente quando você acessa, não existe a dúvida, não existe o medo. E aí eu fechei a minha empresa e me joguei nesse mundo da arte, comecei a estudar e em menos de um ano criei o meu primeiro curso online e estava enviando mandalas para fora do Brasil. Que lindo. Foi algo assim que expandiu muito rápido. Eu sempre falo isso, quando a gente se alinha ao nosso propósito divino, à nossa missão de alma, é como se abrisse um momento sagrado mesmo em que tudo entra em alinhamento, abrindo os caminhos para que possa florescer, né? E super rápido, um ano, essa manifestação linda, alcançando já vários lugares nesse planeta, né? Eu olho para essa arte, Dani, e tem muitos elementos aqui, né, que eu sinto que apoiam a elevação vibracional. Por exemplo, uma peça dessa em casa, no escritório, no consultório. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre todos esses elementos que compõem, porque tem a própria mandala em si, como você falou, como instrumento de cura, mas a geometria sagrada, os cristais, e a gente estava conversando um pouquinho ontem, eles foram se revelando para você, né? É uma evolução da tua expressão também, o que a gente está vendo aqui. Então, se você puder contar um pouquinho mais da força vibracional e do poder que esses elementos têm para manter a harmonia, manter o equilíbrio dentro do ambiente, né? A programação que você faz, que ativa ainda mais essa potência que é o reino cristalino. Conta um pouquinho mais, acho que vão gostar de saber. Nanda, essa arte, né, a arte das mandalas, ela está presente em toda a forma da criação. E nós, seres humanos, né, em toda a forma viva da criação. Então, se a gente observar tanto o macrocosmos quanto o microcosmos, essa forma mandálica, essas geometrias, esses padrões geométricos, essa repetição, né, ela está presente tanto em nós e em toda a forma da criação, em todo o macrocosmo e o microcosmos. Então, quando a gente entra em contato visual, ou seja, criando, ou seja, contemplando uma mandala, a gente se conecta com o todo, com o universo, com Deus, com a criação. E essa conexão nos traz esse estado de harmonia, de equilíbrio, de paz, porque faz parte de quem nós somos, né? E eu vejo que a arte, eu trago muito, eu ensino muito isso. A arte, ela é uma manifestação daquilo do que você é também, né? Certo. Ela é uma representação do seu interior. Então, eu venho há muitos anos, fazem 5 anos que eu trabalho com essa arte. Eu venho numa busca é um estilo de vida.
É uma busca de cuidado em todos os sentidos, seja em campo visual, auditivo, aquilo que eu estou permitindo chegar até mim, aquilo que eu estou permitindo acessar, aquilo que eu estou colocando para dentro de mim. E essa forma de purificação, eu vejo que existe essa transformação também de como a minha arte vem se transformando a partir do meu ser também. Então eu vejo um grande crescimento nesse caminho. Quando eu comecei com as mandalas, eu criava as mandalas dessa forma, em desenho apenas. Hoje elas carregam as geometrias sagradas e os cristais, mas falando só da mandala em si, né, que também são as geometrias sagradas, né? Eu trabalho com a técnica de pontilhismo, onde o desenho ele se forma através de pontos e essa repetição, né? Além do pontilhismo também, que é uma técnica de desenho onde todos conseguem aprender, eu trabalho também com os pincéis. Tá. Então, são pontos e traços e é essa unificação, né? E é um trabalho muito terapêutico, porque para você criar uma peça dessa, você precisa estar na presença. E é na sua presença onde o presente existe. Então você consegue... Eu tenho muitos alunos assim que relatam, né? Porque quando eu comecei a criar essa arte, Nanda, como eu compartilhei, eu só estava buscando por algo novo na minha vida. Mas eu não tinha nenhuma questão física nem emocional. E depois que eu comecei a ensinar essa arte, eu comecei a receber muitos depoimentos de alunas e alunos compartilhando questões de curas, de transformações, de não ter mais depressão, não sofrer mais de ansiedade. Um depoimento muito forte que eu recebi de uma aluna que se curou de fibromialgia. Uau! E nesse momento eu assim, uau, porque quando eu comecei eu sei que me fazia bem, mas eu não tive esse conhecimento de acesso de transformação tão em campos físicos e emocionais, porque eu só estava buscando por algo novo, mas quando eu comecei a ouvir esses alunos trazendo essa transformação na vida deles, foi quando eu comecei o meu estudo mais aprofundado. De buscar compreender e entender como que essa arte, ela se manifesta na nossa vida, nos trazendo tudo isso. E, na verdade, se for falar que é muito simples, né? Porque é o que a gente tanto escuta hoje em dia nesse caminho de autoconhecimento, a importância da meditação, a importância do mindfulness, a importância... E a mandala, ela é essa meditação ativa. Porque... Em especial, o pontilhismo é uma técnica que você cria ponto por ponto. A ideia é que os pontos fiquem próximos, mas que eles não se encostem. Então, se você não tiver 100% na sua presença, você erra. E aí eu sempre trago, observa sua mente nesse momento. Certamente você não estava no presente. Acontece comigo até hoje, né? Teve um dia que eu dei uma pincelada muito assim, e aí eu assim, onde que estava a minha mente? Porque é difícil eu errar assim, né? E aí a minha mente estava num momento lá que já tinha acontecido, assim. Então, são aprendizados também que a gente consegue trazer para nossa vida. Então, é um super caminho de autoconhecimento, essa arte das mandalas, né? E falando um pouquinho também dessa transição, né, das mandalas. Quando eu me mudei para cá, eu moro aqui, nesse espaço onde a gente se conheceu e estamos aqui hoje, já fazem 3 anos. E foi quando eu me mudei para cá, fazia 2 anos já que eu tinha começado com essa arte. O primeiro ano foi só um estudo, aí o segundo ano que eu comecei a trabalhar. Então eu estava 2 anos com essa, e me mudei para cá. E aí foi nesse momento onde eu comecei a ter visões e sonhos muito lúcidos com as geometrias sagradas. E eu recebi o entendimento de trazer o ancoramento das geometrias para as minhas artes. Então, todas as minhas peças, no centro delas, vai ter alguma geometria sagrada, né? Aqui a gente tem a flor da vida, que é a geometria mais antiga
né? Que a gente encontra, que é o padrão primordial da criação, onde todas as outras geometrias elas se criam a partir dessa base. Toda a nossa estrutura, toda a estrutura do universo é criada a partir dessa base que é a flor da vida. E depois de um tempo já morando aqui em Alto Paraíso, aí a gente vem para os lados mais místicos e esotéricos. Maravilhoso. Eu fiz mais uma viagem astral onde eu acessei a sabedoria dos cristais e recebi que eu deveria trazer também esse trabalho de ancoramento dos cristais para as minhas artes. Então, é um trabalho mais terapêutico, por mais que sejam artes bonitas esteticamente, mas o meu maior propósito de trabalhar com elas é trazer esse trabalho mais terapêutico, onde eu uni a arte das mandalas com as geometrias sagradas, com os cristais, e como terapeuta reikiana eu faço a ativação de reiki para que todos os seres que se conectem com essa arte, que estejam abertos e receptivos, acessem essa elevação vibracional, né? Essa frequência sendo emanada por essa arte, sendo ativada. Então, eu ativo ela dessa forma, né? Para ela ser essa ativação de elevação vibracional, tanto de nós, seres humanos, e do planeta Terra também. Maravilhoso, Dani. E eu sinto como você se preparando assim, né? Como um canal mesmo. E eu te vejo, pelo que eu te acompanho, num lugar de muito zelo pela qualidade da tua presença, a qualidade do silêncio, a alimentação, o exercício, né? A conexão com a natureza, como um caminho de manter o teu instrumento cristalino para poder reverberar essa arte. E eu olho muito, eu gosto de chamar de medicina da beleza, porque essa geometria sagrada, como você diz, né, que está compondo toda a criação, quando a gente se depara com essa beleza da criação, é como se todas as células do nosso corpo se lembrassem que nós também somos geometrias sagradas, né? Que nós também somos essa própria composição e a própria beleza. Eu gosto muito de falar para as mulheres, né, que nós somos maravilhosamente imperfeitas. Trazendo um pouquinho do que você colocou também como a imperfeição que habita dentro da perfeição, né? Sim. E eu vejo um trabalho de muito amor. É igual quando eu toco as tigelas de cristal, por exemplo. Ali também tem uma emanação das geometrias sagradas através das notas, e isso vai sendo emanado no campo e naturalmente o corpo vai se soltando, se desprendendo, soltando memórias emocionais, feridas ancestrais, sem precisar direcionar uma catarse ou direcionar um processo, né? É um simples reconhecimento da essência divina que nos habita, da centelha divina que nos habita. E eu acho muito lindo a composição com os cristais também, né? Potencializando essa programação, porque eles são transmissores de informação, né? São guardiões das memórias ancestrais da Terra, se a gente pensar que o reino mineral fica ali em contato com essa sabedoria da Grande Mãe, mas eu sinto que potencializa, como a gente estava falando ontem, né? Quando vem um ser humano e traz uma programação, um direcionamento específico para essa energia, o quanto que isso potencializa. E aí, me conta um pouquinho, você faz esse trabalho direcionado para um pedido das pessoas? Como é que é hoje? Sim, eu trabalho de várias formas. Eu trabalho sob encomenda, onde eu crio uma peça direcionada para aquele cliente. Hoje eu vejo que as minhas artes, elas são muito solicitadas para espaços Legal. terapêuticos, hospitais, centros de yoga, centros de terapias, como uma forma de arte sendo criada universal. Universal. Mas também são pedidos para pessoas direcionadas, assim, muitas vezes, eu quero uma mandala para o meu espaço de meditação, eu quero uma mandala para essa área da minha casa, onde é a tal área, através do Feng Shui. Então, eu consigo trabalhar de diversas formas, através de numerologia, através da vibração das cores, através
da área através do Feng Shui. Então, são diversas possibilidades que existem para trazer um trabalho onde, às vezes, a pessoa está buscando algo para a vida dela, uma intenção, uma vibração específica. Eu consigo trazer todo esse trabalho na criação das mandalas, né? Uhum. E eu também tenho criado essa peça, é bem raro ter peças comigo, porque eu tenho, né, eu crio e ensino também, então o meu tempo ele é bem dividido. Mas eu criei, essa é uma das peças que eu criei para uma exposição que eu fiz recente, agora em São Paulo, na Expo Arte. Uhum. E que eu gosto muito também de criar, assim, sem ser direcionado. Perfeito. Porque eu percebo que esses momentos me trazem um pouquinho mais de expansão, além daquilo que eu já fui. Uhum. Por mais que eu seja livre para criar, eu sinto isso. Então, eu gosto de criar algumas peças também e ter disponíveis à venda, além de criar só sob encomenda. Maravilhoso, Dani. Se você quiser conhecer um pouco mais da arte da Dani ou encomendar a sua mandala, seja para o teu espaço em casa, para o teu espaço terapêutico, clica nesse link aqui para você entrar em contato com ela e conhecer mais dessa beleza. E eu queria que você me contasse um pouquinho mais desse caminho dos cursos, de como você começou a ensinar essa arte para outras pessoas. Eu trabalho muito com mulheres e um dos grandes desafios é uma questão de autocrítica, de perfeccionismo, de autocobrança, exigência, né? E um movimento de um excesso de dureza e de rigidez. E você vinha falando, né, que é uma meditação ativa, é um movimento contemplativo que vai te convidando à presença, e nessa presença parece que naturalmente vai amolecendo essa rigidez. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um caminho maravilhoso para a gente transcender, para perceber primeiro, reconhecer essas vozes internas e transcender e transformar essa relação com o erro e com a imperfeição. Então, me conta um pouquinho da tua perspectiva sobre isso e como que funcionam também os cursos, as vivências que você tem feito, se é só para pessoas que querem trabalhar com isso ou também para pessoas que só querem acessar como ferramenta de autoconhecimento. Legal, Nanda. Quando eu criei o meu primeiro curso online, eu fui muito guiada, eu pedi muita guiança assim, pelo universo, porque eu não queria criar um curso onde fosse só de ensinar técnica de desenho. Eu queria conseguir ser um canal de transmissão de um estilo de vida consciente, onde a pessoa, através de vários insights ali, conseguisse ir alcançando muitas transformações em todos os campos da vida. Então, hoje eu tenho pessoas, alunos que buscam aprender essa arte tanto para ter uma nova fonte de renda, um novo trabalho, para buscar autoconhecimento, espiritualidade, uma conexão. E o meu grande público hoje, eu tenho homens também, são minorias, né? Mas o meu maior público são mulheres que estão nessa faixa de idade de vou me aposentar e a minha vida acabou e o que eu vou fazer da vida. E elas começam a encontrar na arte algo novo, onde elas se reconhecem, onde elas conseguem reviver aquilo que elas estão achando que está sendo perdido, né? E é um resgate muito bonito, assim, eu recebo muitos depoimentos, assim, que, aí vem aquela sensação, eu tô no caminho certo, assim, de poder levar essa arte para um número maior de pessoas, né? Então, o que eu recebo muito também é de alunos trazendo muito essa questão da perfeição, de se autocobrar, né, com essa autoperfeição. E eu cheguei à conclusão, né, que a imperfeição reside na perfeição. E isso é muito interessante, porque eu não acho algo ruim nós buscarmos a perfeição, mas desde que ela não nos limite a exercer aquilo que a gente queira. E eu recebo muitos alunos falando o quanto isso impede elas mesmas de criar,
porque elas ficam se comparando, né? O que é a perfeição? Muitas vezes vem da comparação. Então, eu trago assim, gente, eu tive uma trajetória, eu não comecei criando as peças assim. E o que acontece? Nós somos muito imediatistas. Então, quando a gente quer aprender algo novo, a gente acha que vai aprender da noite para o dia. E aí a gente começa a se criticar, a se comparar, a se julgar, e a gente começa a criar uma coisa que, na verdade, não é saudável, né? Então, você mudar esse olhar de que você está aprendendo e que aquele aprendizado ele pode ser tão prazeroso quanto o resultado final. E essa percepção que a imperfeição reside na perfeição, eu trago muito porque as pessoas olham as minhas peças e só vê perfeição. Mas quando eu estou criando, eu vejo a imperfeição, porque você está ali, né? E aí eu trago muito esse olhar para a própria natureza. Se você olhar, for contemplar uma flor, uma árvore, você de longe, assim, né? Você vai ver em primeiro plano só beleza, só perfeição. E quando você se aproxima daquela flor, vamos dar um exemplo de uma flor, você vai ver que uma pétala é menor, uma é maior, que uma vai estar um pedacinho comidinho, que outra vai estar um pouquinho mais amassada, que você vai ver essa irregularidade, e aí você vê que essa imperfeição, ela faz parte de... É isso que nos prova como nós, seres humanos. Seres humanos, né? Que não é feito por uma máquina. Se não seria máquina, não é? E então a imperfeição ela reside, né, nessa perfeição, e eu trago muito esse olhar também da contemplação com a natureza, né? A natureza é a nossa maior fonte de inspiração, nossa maior fonte de ensinamentos. Os nossos ancestrais era isso, né? Eles tinham toda essa contemplação com o céu, com a lua, com as estrelas, e isso foi se perdendo. Então é um resgate, né? Um resgate de volta para casa, assim, a gente pode dizer. E durante todo esse ato da criação da mandala, a gente consegue ir tendo vários insights. Eu cheguei a fazer uma regressão já com uma criação de uma mandala. Então, a gente consegue acessar muitas coisas e alcançar essa transformação que vai nos trazendo mais leveza para o nosso ser. E o quanto isso você alcança não somente no ato que você está desenhando, criando, mas o quanto isso reverbera para a sua vida como um todo. Perfeito. Eu me emociono, assim, te ouvindo dizer, né? Porque eu trabalho muito com as fases do ciclo feminino e as fases na vida da mulher. Aí você falou que a maior parte das mulheres que chegam estão ali no momento da aposentadoria, no momento de grande ressignificação, né? E para mim, eu faço associação a um rito de passagem do feminino, em que a mulher está saindo desse arquétipo da mãe, que é de realização, produtividade, doação, de estar olhando muito para o outro, e ela está entrando no arquétipo da anciã, que é selado ali pela menopausa. E aí é muito especial surgir como expressão dessa mulher a arte e a mandala, porque é como se no arquétipo da mãe ela está com a luz toda para fora, iluminando tudo fora. E aí, de repente, essa luz começa a minguar, metade para fora, metade para dentro. Então, ainda tem uma luz querendo se expressar, manifestar. E é uma luz de muita sabedoria, e de sabedoria ancestral, inclusive, né? De uma mulher que caminhou o seu caminho, que recolheu as suas partes, e uma mulher que tem a si mesma, que está inteira. Mas o lugar interno de onde vem essa criação, ele é diferente. Ele vem de mais quietude, de mais presença, de mais conexão espiritual. Ele é mais intuitivo, né? Como se ela rendesse mesmo o controle e os desejos do ego para ser conduzida pela sabedoria da alma. E eu achei que faz muito sentido muitas delas encontrarem essa manifestação através da tua arte, das mandalas, de aprender essa técnica, né? Muito, muito especial. Sim, é muito lindo, Nanda, e ver assim o quanto elas se realizam, porque muitas que começam a estudar comigo me trazem
que se sentiam incapazes de criar Olha uma que arte poderoso. como essa. Que poderoso. E o quanto foi realizador na vida delas ver que elas são capazes, sim, de criar peças tão lindas quanto as minhas. Eu ensino tudo, assim, eu sou aquela que eu não escondo nada. Eu ensino porque eu quero mesmo que as pessoas, né, que estão nessa busca, nesse caminho, possam ter essa ferramenta também tão poderosa. Eu me sinto guardiã dessa medicina ancestral, honro muito, sou muito grata, né, porque essa arte transformou a minha vida, e poder ser esse canal também de poder levar essa medicina para outras mulheres e ver o quanto tem sido tão lindo esse processo de ver o quanto elas se realizam, e elas mesmo falam, uau, eu criei essa mandala. E aí eu faço, né, eu tenho o meu perfil nas redes sociais, então a cada peça eu vou lá, eu me arrumo, eu tiro foto, e aí eu vejo elas fazendo isso também, elas vão, fazem vídeo, se arrumam, se produzem, é muito gratificante, assim. É muito gratificante ver esse poder tão transformador. Quero que eu queria conseguir transmitir com o meu curso, com os meus ensinamentos. Hoje eu faço, além dos meus cursos online, eu tenho feito, tô indo mais para o mundo agora, tô fazendo retiros presenciais, tô fazendo movimentos de workshops também. Então é muito bonito, assim, poder ver toda essa conexão que a gente consegue levar, e esse entendimento que não é só um desenho, não é só uma arte. É algo que a gente pode usar como uma ferramenta de transformação para a nossa vida mesmo. Maravilhoso. E eu vejo a arte como um lindo caminho de reconexão com o feminino, né? Dentro da Escola de Mistérios de Maria Madalena, que guarnece e cuida e zela de todo o meu trabalho com o feminino, a gente vai puxando essa frequência dos templos das artes venusianas, para resgatar dentro da mulher, reativar dentro dela a artista, a curandeira, aquela que expressa livremente seus dons, seus talentos, né? Então, eu vejo que a gente está falando aqui de despertar essa capacidade de expressão criativa, e te ouvindo falar vem um caminho de empoderamento pessoal, feminino, né? Através da superação, que sai de um movimento de crítica, de eu não vou conseguir, será que vai dar certo? E quando ela vê o resultado, vem um movimento de autoconfiança, de segurança e uma plenitude no coração dessa capacidade de realização. E ontem, quando a gente conversava, você falou, inclusive, uma realização financeira, porque muitas delas transformam essa arte em negócios e começam a vender e começam a prosperar a partir dessa nova expressão, né? Então, sinto que nesse lugar a gente está conectada num servir parecido, né? Numa causa parecida de impulsionar as mulheres para ocuparem o seu lugar de brilho, né? Cada uma da sua forma, mas eu sinto uma conexão nesse sentido. É bem isso, Nanda. É uma arte que ela acaba tendo uma boa venda, né? As pessoas se conectam muito com essas artes, e os alunos, assim, eles me trazem que eles nem terminaram o curso e postou lá uma foto e alguém já pediu e já vendeu, mesmo que estava fazendo só para... Nem tinha foco em venda, então é um trabalho que ele se prospera muito, muito facilmente também, e acaba trazendo muita realização nesse aspecto também da vida. Muito bom. Me conta um pouquinho mais sobre o curso, a proposta do curso online, onde que as pessoas podem acessar, se podem entrar a qualquer momento. Sim. Conta um pouquinho. Nanda, nas minhas redes sociais eu tenho todo o acesso, né, onde a pessoa vai lá e acessa toda a página, consegue ver todo o conteúdo que eu trago. E eu ensino todo o passo a passo. Então tem muita gente que fala, mas eu não sei desenhar, e aí eu trago. Todo mundo sabe desenhar, porque essa expressão artística, essa forma artística, todos nós somos artistas, né? Somos filhos do Criador, como Sim. que não, né? Sim. E lembra, todos nós quando fomos criança,
em algum momento a gente desenhou, seja um desenho abstrato, seja qualquer tipo de desenho, nós temos esse lado artístico de nos expressar. Então, toda forma artística, seja ela através da música, da Sim. dança, do teatro, essa expressão corporal, musical, né? Então, todos nós temos esse dom artístico, e em especial o pontilhismo, que é uma técnica de desenho. Então, você aprende, e aí eu vou lá e eu ensino a fazer o passo a passo, e é uma técnica onde o desenho ele se cria a partir de pontos. Então eu ensino os pontos e aí a pessoa aprendeu a fazer os pontos. Eu falo, tá vendo? Você consegue fazer uma peça dessa, porque ela é criada assim, né? Só que aí a partir desses pontos, desses traços, que eu trago também esse trabalho com os pincéis, a gente vai criando essas simbologias, esses ornamentos, esses desenhos, e a partir disso a gente vai criando essa repetição, né, desses desenhos na mandala, e a gente cria a mandala na sua totalidade. Maravilhoso. E existe uma magia das mandalas, que é o que eu mais sou apaixonada, é que cada peça é única, Nanda. Não, eu nunca consegui criar uma. Se alguém, às vezes alguém vê lá no perfil, eu queria amei essa, eu queria, não fica. Eu posso tentar fazer, não fica igual. E para mim isso é a maior magia, e isso traz muito esse aprendizado de quem nós somos, porque nós, seres humanos, temos as mesmas semelhanças, porém, na nossa totalidade, nós somos seres diferentes um dos outros também, né? E cada um com a sua beleza. Se você quiser conhecer o curso da Dani, despertar a artista que te habita, se você quiser se abrir para um caminho de autoconhecimento, de refinamento da tua conexão espiritual através das mandalas, através dessa arte, clica aqui nesse link e lá você vai encontrar todas as informações sobre o curso dela. Eu quero saber sobre as experiências presenciais. O que vem por aí? Qual é a próxima experiência presencial que você está criando? Nanda, nesse momento eu estou com um retiro para realizar no México. Uau, indo para o mundo. Não só as peças estão indo para o mundo, você também está indo para o mundo. Falando um pouquinho das peças, né? Eu faço. Tem muita gente que pergunta se envia, né? Brasil, todos os lugares. Não, eu envio para o mundo, né? Enviei agora recente 4 peças para Califórnia, já enviei para o México, já enviei para os Estados Unidos, já enviei para o Havaí. Uau! Havaí foi um dos primeiros pedidos que eu recebi logo que eu comecei, e enviei para um museu de cristais no Havaí. Uau. Então é onde me trouxe assim o quanto essa arte ela tá indo para o mundo, né? E como grandes portais de ativação. Sim. Né? Sim. E esse retiro eu vou fazer no México, vai ser do dia 21 ao dia 23 de novembro. Então, né, se alguém sentir de estar participando, pode acessar nas minhas redes sociais, vai ter toda a página, pode me chamar, falar comigo. Esses movimentos de retiro, tanto de workshop, de retiros, né, eu tenho trazido, eu ensino, a pessoa sai com a sua mandala, com uma, 2 mandalas criadas, a pessoa aprende a fazer a mandala, cria a sua mandala e leva para casa, então ela aprende toda a base, né? Para começar já a criar as suas mandalas. Mas o retiro ele é um movimento onde eu trago, além do ensinar a arte, a técnica, eu trago mais como forma de vivência. Então, eu trago uma unificação de vários trabalhos mais num âmbito terapêutico, onde eu conduzo, né, trazendo esse ancoramento com os meus mestres, a espiritualidade, sendo mais essa transmissão ali de trabalhar com a pessoa, com a espiritualidade, como uma forma mais terapêutica, assim, falando, né? Maravilhoso. Quem sentiu o chamado de estar no México em novembro com a Dani, só entrar em contato através das redes dela para você saber todas as informações. E para a gente finalizar, me conta um pouquinho de como esse trabalho com as mandalas contribuiu ou potencializou, se a gente pode falar assim, a tua conexão espiritual, tua expansão e esse refinamento da intimidade com a tua egrégora, teus mestres, teus guias.
Bom, aí nossa, é bem profundo tudo isso. Podemos fazer um novo episódio, né? Nanda, quando eu comecei, eu contei aquela parte onde, como eu comecei a criar essa arte, e logo que eu criei essa minha primeira mandala, eu participei de um ritual de ayahuasca. Uhum. A gente pode ir mais profundo, assim, nesses Pode. assuntos. E eu compartilhei aqui que eu não tinha esse aprofundamento, esse conhecimento do quanto essa arte carregava toda essa, né, todo esse poder Sim. que ela carrega. Eu só, enfim, tinha desenhado ali a primeira mandala. E logo que eu fiz essa primeira peça, eu participei desse, né, consagrei a medicina da ayahuasca e eu fiz uma viagem astral através das mandalas, Uau! onde eu falo assim, quando eu conto que eu era como o Aladim. Mas ao invés de eu estar num tapete igual o Aladim, né, eu ia, assim, sentada num tapete, eu ia deitada em cima das mandalas. Então, eu fiz uma viagem astral com as mandalas para vários lugares sagrados do mundo. Passei pelas pirâmides e eu passava pelas pessoas. E era uma mandala que se abria através de outra mandala, elas iam se abrindo como portais, e eu ia passando por esses lugares, e eu passava por meio de pessoas, mas ninguém me via, né? Tava em outra... E ali eu entendi essa força, veio uma expansão de consciência de uma força de... Essa ligação com a forma da vida, da criação, da existência de quem nós somos, veio muito forte tudo isso. E logo depois disso eu tive uma segunda experiência também com a ayahuasca, onde eu acabei entrando a serviço nesse segundo momento. E eu recebi o quanto essa arte estava sendo importante para a Mãe Terra, para os seres, porque eu estava num momento da minha vida ali, eu estava num frugivorismo, eu só meditava, eu só fazia yoga, eu não conseguia lidar com a matéria. Naquele momento. Eu estava numa expansão de consciência tão elevada que eu acessava a luz, eu só queria ficar na luz. Só que aí eu comecei a sofrer na matéria e eu tive que cair e voltar, né? Então, tá tudo bem, foi interessante, mas foi nesse momento onde eu estava ali ancorando uma energia de luz para aquele lugar. Eu precisei ser voltada de onde eu estava para ver o quanto a humanidade ainda sofre com as dores da terceira dimensão, porque tu entende que quando tu acessa um lado de luz, eu, pelo menos, achava que estava todo mundo igual eu. Entendi. Eu saí tanto da matéria que eu tive essa percepção. E aí eu fui praticamente assim, volta aqui, veja o quanto as dores da terceira dimensão existem e saiba o quanto essa arte ela é importante para a humanidade, para a evolução da humanidade e para a Mãe Terra. E aí eu, uau, não sei de nada. E vem num motivador como uma causa mesmo, né? Colocando a serviço. E me emociona você me contando isso agora e vendo as peças pelo mundo inteiro. Você mandando as peças para o mundo inteiro. É como a concretização dessa visão, né? Sim. E agora eu tô já te sentindo, você mesma, fisicamente, num movimento pelo planeta e pelo mundo, né? Sim. Não só através das artes, mas levando também os ensinamentos e essa mentoria da arte como caminho de crescimento espiritual, de autoconhecimento, né? Que lindo, maravilhoso. Gratidão. Gratidão, Dani. Eu sinto isso, Nanda, porque é como se as minhas artes, elas foram e agora eu vou. Pois é. Sinto muito isso.
Gratidão Ah, por compartilhar gratidão, teu amor, Nanda. tua luz, tua sabedoria, tua arte aqui com a gente, tua beleza, né? Muito bom, muito bom. Se vocês gostaram, curtiram esse episódio, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal para você impulsionar esse projeto, apoiar com que ele alcance mais e mais pessoas para a gente expandir ainda mais esse despertar coletivo da humanidade. E nos vemos no próximo episódio. Gratidão.